Fala galera, Todd na área, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos nesta segunda-feira para mais uma edição do Todd News. E bora começar a semana já com o pé direito, te informando bastante coisa em relação ao mundo do futebol, novidades em relação a Mbappé, vou te falar sobre Haaland, que tá fechado com o City, e o anúncio deve acontecer ainda nessa semana, tá? Mas primeiro eu quero começar falando sobre o outro Manchester, que é o Manchester United. Os Diabos Vermelhos no último sábado levaram uma goleada por 4-0 do Brighton, que extinguiram quaisquer chances de jogar a próxima Liga dos Campeões. E já no estádio, a torcida gritava aos jogadores: vocês não podem vestir essa camisa. Depois da partida, o técnico Ralf Rangnick falou o seguinte: o desempenho não foi apenas ruim, foi extremamente ruim, foi uma derrota humilhante e ainda mais para um time como o Manchester United. É simplesmente inaceitável e muito difícil de lidar. Pedimos desculpas aos torcedores que vieram de Manchester até aqui para ver esse jogo. Lembrando que mesmo se a equipe vencer os últimos jogos, pode chegar no máximo a 61 pontos, e por isso esse atual elenco é o que conseguiu a pontuação mais baixa do clube na história da Premier League, superando o time de David Moyes da temporada 2013-2014. Agora o que todo mundo quer saber é como vai ser feita a limpa lá no United, né? Realmente precisa fazer muita coisa, né? Mandar alguns jogadores embora, com certeza contratar bastante reforços, o Erik ten Hag terá bastante trabalho, tá? E uma das maiores dúvidas é se Cristiano Ronaldo vai ficar ou não na equipe. Agora que não tem mais chance nenhuma de jogar a próxima Liga dos Campeões, o futuro do jogador deve ser decidido nas próximas semanas, né? Ele deve pensar melhor agora com mais clareza. Vamos ver se ele vai ficar ou se ele vai embora. Nesse vídeo eu vou te contar muito mais coisa interessante, então sem mais enrolações, solta a intro! Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's gonna be a long night. Ontem, pela Série B, tivemos clássico de Campinas, que terminou em 0-0 entre Guarani e Ponte Preta. Cruzeiro venceu o Grêmio por 1-0. Bahia e Cruzeiro têm 13 pontos, Sport é o terceiro colocado e Grêmio completa o G4 com 10. Pela Série A, Fortaleza e São Paulo empataram em 1-1. Quem também ficou no empate em 1-1 foi Juventude e Internacional. Santos goleou Cuiabá por 4-1. Goiás venceu o Atlético Goianiense por 1-0. No clássico carioca, Botafogo venceu o Flamengo também por 1-0. Palmeiras recebeu o Fluminense e ficou no 1-1. Corinthians visitou o Red Bull Bragantino e venceu por 1-0. Assim, o Timão lidera o Brasileirão com 12 pontos, Santos tem 10, América Mineiro tem 9 e Red Bull Bragantino completa o G4 com 8 pontos. Santa Cruz anunciou a saída do técnico Leston Júnior e menos de 2 horas depois já anunciou Marcelo Martelotti como seu substituto. Ele já é um velho conhecido da torcida, pois comandou o clube em 2015, 2016 e em 2020. O Santa Cruz também aproveitou para anunciar Zé Teodoro, que chega para ser o novo coordenador técnico, e ele será o responsável por fazer o elo entre a diretoria e o elenco. Rigoni aos poucos vai perdendo cada vez mais seu espaço no elenco do São Paulo, e quando recebe oportunidades não vai bem. Aliás, depois que Hernan Crespo deixou o tricolor, Rigoni nunca mais voltou a apresentar aquele bom futebol de quando foi contratado por 22 milhões de reais. Inclusive, hoje em dia o São Paulo estuda o que vai fazer com ele na próxima janela, e caso receba uma proposta perto do valor que gastou, estuda liberá-lo sem pestanejar. O difícil é alguém oferecer hoje em dia toda essa grana por Rigoni, já que ele não vem jogando nada. Internacional e Santos têm interesse no empréstimo, mas como eu falei pra vocês, a ideia do São Paulo por enquanto é negociá-lo em definitivo. É muito estranho esse sumiço de futebol do Rigoni, né? Assim que ele chegou no São Paulo, chegou detonando, jogando muita bola com o Hernan Crespo, e aí foi só o Crespo embora que o futebol do Rigoni foi sumindo, e hoje o jogador fica mais do banco de reservas do que joga realmente lá nas 4 linhas, né? O que você acha que o São Paulo deve fazer com o Rigoni? Caso não receba nenhuma proposta boa pra vender, vocês torcedores tricolores, vocês acham que tem que liberar ele por empréstimo ou vocês confiam que ele ainda vai recuperar o bom futebol? Comenta aí. O Botafogo promete vir forte atrás de reforços na janela do meio do ano e já apresentou uma proposta milionária ao israelense Eran Zahavi. De acordo com o portal Gol, a oferta é de 4 milhões de euros ou 21 milhões de reais por temporada, e esse valor seria livre de impostos. Só para você ter uma noção, isso daí daria um salário de mais ou menos 1.600.000 reais por mês, e como seria livre de impostos, o jogador acabaria custando ao Botafogo por volta de 2 milhões de reais mensais. Em termos de
comparação, hoje em dia Gabigol no Flamengo ganha 1.600.000 reais por mês, e isso daí não é livre de imposto. Zahavi está dividido entre o time carioca e um clube da MLS. Ele já avisou na semana passada que vai deixar o PSV e prometeu decidir o seu futuro assim que terminar o campeonato holandês. Agora eu já aproveito para te pedir aquela moral, martela o botão do joinha, se inscreve no canal e também ativa o sininho para você sempre ser notificado quando for saindo algum vídeo novo. Eu vou deixar na descrição o link do meu canal de games e também o link das minhas redes sociais. Lá no Insta eu sempre posto bastante coisa que eu não consigo colocar aqui nos vídeos. E agora, bora daquele nosso rolezinho pela Europa. Ontem, pelo Campeonato Português, Braga venceu Arouca por 1-0 e o campeão nacional por lá já saiu no sábado, onde o Porto venceu o Benfica por 1-0, conquistando seu 30º título nacional. Porto tem campanha simplesmente absurda, onde em 33 partidas perdeu apenas uma lá no campeonato. Sporting é o vice-colocado com 82 pontos, Benfica tem 71 e Braga completa o G4 com 65. Na Ligue 1, Metz venceu Lyon por 3-2, Olympique de Marselha venceu Lorient por 3-0, Paris Saint-Germain e Troyes empataram em 2-2. PSG já é campeão com 80 pontos, Marselha é o vice-colocado com 68, Mônaco tem 65 e Rennes completa o G4 com 62. Pela Bundesliga, Frankfurt e Mönchengladbach empataram em 1-1, Leipzig goleou Augsburg por 4-0, Bayern de Munique e Stuttgart empataram em 2-2 e logo depois da partida, os bávaros levantaram o título de campeão nacional mais uma vez. O Bayern tem 76 pontos, Borussia 66, Leverkusen 61 e Leipzig completa o G4 com 57. Na Itália, Atalanta venceu Spezia por 3-1, Milan também venceu por 3-1 o Hellas Verona e chega agora a 80 pontos na liderança, faltando apenas 2 rodadas para o fim. Inter de Milão tem 2 pontos a menos, Napoli é o terceiro colocado com 73 e Juventus completa o G4 com 69. Pela La Liga, Villarreal e Sevilha empataram em 1-1. Atlético de Madrid venceu o já campeão Real por 1-0. Real então tem 81 pontos, Barcelona é o segundo colocado com 69, Sevilha tem 65 e Atlético de Madrid completa o G4 com 64 pontos. Lá na Premier League, Arsenal venceu Leeds United por 2-1, Everton venceu Leicester City também por 2-1, West Ham goleou Norwich por 4-0 e o Manchester City atropelou Newcastle ao vencer por 5-0. O time de Guardiola agora abriu 3 pontos de vantagem para o Liverpool, faltando apenas 3 rodadas para o final. Chelsea é o terceiro colocado com 67 pontos e Arsenal completa o G4 com 66. A chegada de Mbappé ao Real Madrid ficou um pouco mais complicada e pode acabar não acontecendo. Segundo matéria do jornal El País, a quarta e última oferta feita pelos merengues é de 180 milhões de euros pela assinatura de contrato, com um salário anual de 40 milhões. Até aqui a proposta é ótima, porém, de acordo com a publicação, os merengues pedem 50% dos direitos de imagem do jogador, que é algo que seus advogados e sua mãe não gostaram nada. Isso daí é um grande problema, já que hoje em dia o atacante ganha mais em patrocínios do que em salário no Paris Saint-Germain. Seu atual salário gira em torno de 20 milhões de euros e nessa temporada só de patrocínio ele levou mais de 40 milhões. Durante toda a negociação entre Real Madrid e a mãe de Mbappé, nunca se havia falado sobre essa cessão de direitos, e por isso o jogador planeja agora renovar o contrato com o PSG, já que lá ele continuará sendo dono de 100% dos seus direitos de imagem. Lá na França se fala que Mbappé tem 3 propostas para renovar, tá? Uma de 2 anos, uma de 3 anos e uma de 4 anos. Cada proposta, conforme for subindo aí o tempo do contrato, ele ganha mais dinheiro de luva, é simplesmente um absurdo, tá? A grana, se eu não me engano, na última proposta aí de 4 anos, ele leva só de luva pela assinatura 200 milhões de euros, tá? É muito dinheiro mesmo. E o salário, conforme for passando o ano, vai aumentando também, tá? Então vamos saber nos próximos dias o que é que vai acontecer com o Mbappé. No final de semana, o diretor do Borussia Dortmund, Sebastian Kehl, foi questionado em entrevista à Sport One sobre Erling Haaland, e ele falou que nessa semana deveríamos ter novidades em relação ao jogador. Kehl também falou que nessa semana espera avançar mais na contratação de ADM junto ao Salzburg, e quem sabe já dar boas notícias à sua torcida. Hoje então o jornalista David Ornstein do jornal The Athletic informou que o negócio entre Haaland e City está 100% fechado e também já estaria fechado com o Borussia Dortmund. Então nessa semana o anúncio da contratação bombástica já deve ser feito de forma oficial. Lembrando que o City irá pagar ao Dortmund algo na casa dos 75 milhões de euros e só de salário Haaland irá receber 500 mil libras por semana lá no Citizens, com um contrato de 5 temporadas.
Judas. Então Pep Guardiola está muito perto de conseguir o jogador que ele tanto queria, que é Erling Haaland. O cara chega para ser o novo camisa 9 e essa notícia aí do David Ornstein já bombou, cara, na internet inteira, tá? Logo de manhã ele soltou essa bomba que tava tudo 100% fechado e que o anúncio deve acontecer nessa semana. Então, tá todo mundo falando só sobre Erling Haaland. O que é que você acha dessa contratação bombástica pelo City? Pra mim, eles acertaram 100% em cheio e na próxima temporada o City vem mais forte ainda. Bom, galera, essa foi mais uma edição do Todd News. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de comentar sobre tudo. Bora bater um papo, bora ter uma discussão sadia. Tamo junto, valeu, até o próximo vídeo. Falou!